Agora, para falar do Galudo. Eu falei ontem e repito, falei 200 vezes hoje, vou repetir aqui. Foram duas vitórias imensas de Atlético e Cruzeiro, cada um com a sua importância. Agora, diante das circunstâncias que o Atlético vinha, do jogo de quinta-feira, dos erros do Cuca, aí ele chega na coletiva, assume, aí ontem ele ousa de novo, ele coloca o Hulk no banco, ele entra contra o Ceará, ele toma uma pressão ferrenha, estúpida no primeiro tempo, no segundo tempo, ele melhora a qualidade, ele fica mais próximo do gol, ele faz o gol e ele segura o 1-0. Contra 50 mil pessoas no estádio e um time que é em casa, está fazendo uma campanha espetacular. Aliás, a campanha do Ceará em geral é muito decente pelo investimento que tem. E o Atlético foi lá. Hein? A campanha, esse início de campanha do Ceará é extraordinário. Eu também acho. É um time que subiu da Série B. É. Tá? Então, a gente assim, não sabe como vai terminar. Neste momento. Gente, essa defesa do Everson aí foi sacanagem. Essa defesa do Everson aí foi um negócio O Everson é um dos jogadores inquestionáveis desse elenco do Atlético. Só colocando essa questão que você está falando aí, dessas cobranças que nós fazemos, e eu entendo que o Atlético precisa sim ser cobrado, não só dentro, mas como fora de campo também. O que a gente pode destacar? Vamos lá, vamos pegar como positivo a seguinte situação. Nos últimos 7 jogos, ou seja, 21 pontos distribuídos, o Atlético conquistou 15. Então, isso é um grande feito do Atlético. O que tem deixado o torcedor preocupado? O rendimento da equipe em campo, o desempenho. Aí vem para a discussão que é ampla. E eu já tive inúmeras com o Thiago Fernandes, assim, degladiamos em vários momentos. É mais importante ter o resultado ou o desempenho? Eu tento me aproximar de ter as duas coisas. De você conseguir, isso é o mundo ideal. É de você conseguir entregar. O desempenho, para mim, é fundamental em um time. Fundamental. Porque ele está muito mais próximo de conseguir as vitórias quando você tem um bom desempenho. Quando você não tem o bom desempenho, que é o que vem acontecendo com o Atlético em uma sequência, você depende de momentos, de pequenos recortes ou de as coisas acontecerem da melhor forma naquele momento. Foi o chute do Rony. É o natural acertar um chutaço como o Rony acertou? Não, não é o natural. O desempenho da equipe do Atlético ontem passava segurança para conseguir a vitória? Eu acredito que não. Eu acredito que para quem estava acompanhando, não era aquele jogo que você olhava e falava, a qualquer momento a vitória vai sair. Muito pelo contrário. Você chegou em um determinado momento da partida que você falava assim, quem fizer primeiro ganha. Quem fizer primeiro vai levar. Porque não era um jogo de muitas alternativas. Tinha se tornado um jogo difícil, um jogo duro, um jogo pegado, um jogo muito disputado. Então quem fizesse o primeiro gol levaria os 3 pontos. E foi o que aconteceu. Então o torcedor atleticano entenda que quando a gente puxa a orelha é para tentar alinhar o desempenho com os resultados. O resultado do Atlético nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro tem sim sido interessante. Como destaquei aqui na primeira parte, de 21 pontos disputados, conquistou 15. Então é um desempenho interessante. Que o Atlético se estruture melhor e se encaixe para pegar e colocar um desempenho melhor em campo. Pelo menos essa é a minha visão. Você sabe que para mim o único problema do Atlético, e aí não diria o único, mas o principal problema do Atlético que me faz criticar, o que me fez criticar durante esse período todo, é especialmente o desempenho na Copa Sul-Americana. O Atlético não pode, para mim, classificar como segundo colocado num grupo que tem Cienciano, Caracas... Mas você não concorda que o desempenho do Atlético é muito ruim? Eu entendi o que o Cuca fez ontem. O meu ponto é o seguinte, não se põe o Hulk no banco, em hipótese alguma. Eu entendo, exceto que ele esteja cansado, com problema de desgaste muscular, com lesão, enfim. Em hipótese alguma, se você tem a possibilidade de ter o Hulk em campo, ele tem que jogar. Sim. Cara, o Hulk é muito acima da média. Muito acima da média. É o principal jogador do Atlético. Ele seria titular em qualquer time do futebol brasileiro hoje. Então, cara, esse cara precisa ser utilizado. Sim. Então, pra mim, o Cuca flertou com o delírio ali, quando ele tira o Hulk do time. Mas pra mim é o erro do Cuca nesse jogo. Mas é que tem uma explicação, né, Thiago? Tá, então, só pra concluir, HG, no fim ganhou... Não, desculpa perdão. Mas no fim ganhou, deu bom. Beleza, tá certo. Só que eu não colocaria no banco. Agora,
o desempenho do Atlético no jogo de ontem é o que o Cuca se propôs a fazer. Se a gente pensa no jogo contra o Cruzeiro, que foi um empate, era o que o Cuca se propôs a fazer. Ele foi para empatar. Ontem ele foi para segurar o primeiro tempo para tentar ganhar no segundo. Deu certo. Cara, eu concordo contigo. Se você tem um desempenho igual, por exemplo, do Cruzeiro do Jardim, que você chega no primeiro minuto, amassa, você tem boa recomposição, seu time marca bem, você abafa a saída de bola adversária. Se você faz tudo isso, eu concordo que a chance de você ganhar ela é muito maior. Só que quando você não tem as peças que o Cuca não tem hoje... Mas você não acha também que existiu a perca da confiança? Porque se a gente pegar só o Campeonato Brasileiro, o que o Atlético desempenhou de criatividade, de busca de jogo, de movimentação, no jogo contra o Grêmio e no jogo contra o São Paulo, vamos pegar só esses dois jogos, principalmente o segundo tempo contra o São Paulo, que o Atlético dominou, o Rafael pegou e fez 3 grandes defesas. Estou voltando no passado desse Campeonato Brasileiro, só para a gente falar que eu vejo que a confiança também dos atletas existiu uma queda. Eu acho que os jogadores caem. Você não acha que... sem maldade isso, cara. Eu batia nessa tecla quando era o Filipão. A gente preza muito mais pelo gosto pessoal do que jogar bem ou jogar mal. O Atlético fez um jogo ok ontem, um jogo razoável. Não, o meu gosto, Elton, é que o time ataque o tempo inteiro. Mas e faça igual o Atlético fez contra o São Paulo. Mas no segundo tempo criou mais. Eu prefiro times que fazem isso. Eu tô fazendo andando para atacar, então, eu quero é ganhar o jogo. Só que eu acho que o mais importante hoje é você entender... Cara, agora eu não tenho a possibilidade de fazer isso. Tem que entender então, o momento do Atlético é de, vamos jogar no contra-ataque, vamos fechar o time. O Atlético foi lá, conseguiu... É que o Atlético em vários jogos, o Atlético atacou o adversário, atacou pra cacete, criou pra cacete, perdeu 200 gols e perdeu o jogo. Mas isso não é então, pra mim hoje, na situação que gera... Não é só a perda da confiança? O que gera confiança, essa perda da confiança acontece quando você perde jogo, ou perde jogos. Jogar bem, como jogou contra o Grêmio e perder... Mas aí tá errado. Então, veja bem... Ele vem de 7 jogos sem perder? Veja bem... Ele vem de 7 jogos sem perder? Calma, eu tô falando por mim, é que quando você tem competições entrelaçadas, uma competição acaba esbarrando na outra. Vamos lá. Que eu falei ontem lá também no meu Instagram, segue lá, @Everton Futebol, com H. Eu falei ontem lá. Quando o Cuca faz aquela salada que ele fez, um jogo de quinta, e o negócio não funciona, é porque eu estava conversando com a pessoa do Atlético sexta-feira e dizer, mas você é impressionante como vocês são incoerentes nas análises. Vocês falam uma coisa no início do ano, 3 meses depois outra, no meio do ano outra, depois mais 3 meses outra, e no final do ano é assim, mas porque assim, o futebol é assim. Porque o futebol é assim, o futebol é volátil. Não tem como você cravar e acontecer. Eu estava de férias em janeiro, conversei com um cara que tem 30 anos que atua no mercado financeiro. Eu estava de férias lá nos Estados Unidos, conversando com ele num almoço, ele virou para mim e falou assim, o dólar vai bater 10 reais. Você quer apostar comigo? Eu falei, eu não, você é louco? Você tem 30 anos de mercado financeiro, o dólar vai bater 10, não bateu. Aí, não sei o quê, aí você vai ver, por exemplo, crítico de cinema, vocês adoram cinema. Quando lançava o filme lá naqueles farofão na década de 80, a crítica, pau, você ia no cinema, Karate Kid. Você ia no cinema, tinha fila quilométrica para entrar. O crítico de cinema falou que era uma porcaria, que não era para ninguém ver. Então, o cara da economia erra, o crítico de cinema erra, o cara fala que a música é uma merda e explode, entendeu? O futebol é assim, é volátil. Se você quiser uma análise precisa, equilibrada, tem um monte de gente fazendo. Eu trato futebol como entretenimento. Eu sou resultadista, assumido, incoerente, assumido. Você também é, todo mundo é. Incoerente, assumido, resultadista, assumido. Eu sou. E o futebol é isso aí, pra mim. Tô falando pro meu CPF, tá certo? Então não tem jeito. O Cuca faz aquele monte de coisa que fez quinta-feira, deu errado. Ontem ele sentou o Hulk e ganhou o jogo. Mas aí vocês vão analisar resultado? Sim. Eu vou analisar muito o resultado. Porque no final das contas é o que aqui a gente quer e vocês aí também querem. Entendeu? Põe o Cuca falando, daqui a pouco vocês vão falar. E depois tem que pedir desculpa pro Valu também, né? Porque o Valu avisou o negócio que está acontecendo aí. Eu vou pedir desculpa daqui a pouco. Mas antes eu preciso falar. Para não ouvir porque com a Nuvem você só ganha. Quero ouvir o Galante, mas antes pedir desculpa, Moreno. Você avisou, né? É incrível, você avisou, né? Ô Cuca, o Patrick tá aí. Põe para rodar. Ô Cuca, ó o Patrick. Não sei o quê, porque tá improvisando. E eu aqui falando que você estava errado. Ô Cuca, você pediu, então desculpa, Moreno. Não, mas tá tudo bem, HG. E assim... E para deixar bem claro, o Cuca já falou a respeito em algumas coletivas, o Galante pode até me corrigir se eu estiver equivocado.
também sempre acompanho coletivas do Cuca. Em algumas circunstâncias, ele falou de um jogador que não estava pronto ainda e dando o entendimento de que estava sendo preparado. Eu respeito a fala do Cuca, não estou tratando ele como mentiroso, mas acho que o Patrick, ele vem parar no campo muito mais pelas necessidades, assim. Não é batendo a porta do Atlético, não, é chutando a porta e quebrando a janela. Foi isso que as necessidades, em especial nesse setor do campo, acabaram fazendo com que o Patrick, né, que eu repito, pelo número pequeno de jogos que tinha, aquela maneira que ele é colocado no clássico, que é a única maneira que o Cuca tinha de usar o jogador que tinha para aquela posição era o Patrick, ele tinha muito mais perspectivas de colocar realmente assim, se colocar numa situação complicada pelo pouco ritmo, por estar enfrentando o Cruzeiro num clássico, se sai bem e dali em diante ele começa, difícil, não vai sair do meio campo, porque joga com simplicidade, tem uma boa questão física, né? Ele tem uma passada larga, ele não vai ser o cara que provavelmente vai ajudar a saída do Atlético, ser muito qualificado ali, mas ele joga o simples, tem boa fisicalidade, eu acho, e está estabelecido ali. É a solução? O Atlético precisa de mais? Eu acho que precisa de mais. Mas de momento não está fazendo barulho, né? E só chamar a atenção, eu não consegui assistir o jogo por conta da incompatibilidade dos horários, mas vi que o Rubens, né, naquela ideia que eu já tinha falado aqui também, foi colocado mais adiante. É muito importante para o Atlético ter esse Rubens numa linha de meio campo. E o Alonso ter sido escalado onde foi escalado ontem, para mim é a falência total do Caio, jogador ao qual o Atlético, para mim também, deve procurar um destino nessa janela de meio do ano. Repito, eu fico com essa impressão. E com relação ao Hulk, para fechar, o Thiago falando a respeito de delírio, delírio, para mim, é quando um técnico enxerga como a sua equipe pode ser, de uma maneira competitiva, coletivamente melhor, e em detrimento disso, colocar nenhum jogador, para mim, está acima da capacidade coletiva de qualquer equipe. Nenhum. Então, o Hulk tem que ir pro banco. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando. Tá dizendo isso. Não. Você está dizendo. Não, tem eu vou jogador completar. intocável, Thiago. Depois que eu completar Thiago, o tem meu jogador raciocínio, intocável. depois que eu completar meu raciocínio, você fala Mas suas bobagens. colocando- Por você tá enquanto eu vou falando falar. que não é Eu ainda não tá consegui só completar. rebatendo, Eu hein, não pro consegui banco. completar. Você tá dizendo isso. Se eu puder completar, eu vou completar. Se eu não puder, eu vou parar por aqui. Fique à vontade, vai, complete. Tá, joia. Obrigado por não me interromper mais. Então, o que eu disse circunstancialmente do jogo de ontem, o Hulk, ele não precisa de ser utilizado todos os jogos do Atlético, 90, 90, 90, 90, 90. Ele não precisa de ser utilizado assim. Acho que tá tudo bem. Para mim, a maneira que o Cuca escalou o time ontem não vai se tornar uma normalidade o Hulk no banco. Mas, circunstancialmente, quando o Cuca entender, ou qualquer técnico entenderem isso, pro bem da equipe, não vejo problema em Não acontecer. existe bem da equipe com o Hulk fora. Existe sim. Não existe. Existe não sim. existe. E outra Tanto coisa. é que o Atlético vence com ele em campo. Pode já. se acostumar, porque Não eu existe. acho, é achismo, tá, gente? Pelo amor de Deus, nenhuma informação. Eu acho que o Atlético jogando fora de casa, a gente vai ver mais vezes o Hulk Sem entrando o no Hulk? segundo tempo. Em casa, o Hulk entrando no segundo tempo. E outra coisa. Acabou, então. Ainda bem que esse vídeo eu pus no meu Instagram no sábado, antes do jogo de ontem. Que eu conversei com 2 jogadores do Atlético, que estão, embora estejam no elenco, jogadores aleatórios, são grandes parceiros do elenco, não, jogadores aleatórios. Conversei e perguntei, porque eu recebi a informação que o Hulk estaria fora do time titular no domingo. Chamei esses 2 jogadores só. Tem algum racha? As declarações de quinta-feira, do Cuca e depois do Hulk e tal, tem algum racha no grupo? Como é que está o clima interno? Tá tudo ok, Everton? Não tem problema nenhum. Você tem outra fonte no clube? Pode perguntar. Se quiser, um deles me falou. Pode perguntar até quem não é jogador. Pergunta alguém que acompanha os treinos aqui que vê. Não tem problema de relacionamento. Cara, cada um de um jeito. O Scarpa é mais fechado, é na dele, né? Aliás, a gente recebeu uma informação que alguns jogadores teriam notificado o clube pelo atraso de salário. A gente acabou não conseguindo confirmar a informação, portanto, nem trato como uma verdade, mas eu recebi essa informação. E aí perguntei se havia algum problema dentro do clube, técnico, jogadores, cara, não tem nada. Aí conversei com outro jogador, esse Polidão e tal, e falou, cara, não tem. De onde surgiu isso? Eu falei, não. Eu estou perguntando, porque como o Hulk vai ficar fora? Não, é uma opção do treinador, não tem nada a ver. Aí o Hulk sentou. Aí o Cuca explicou sobre a decisão de deixar o Hulk no banco. Olha aí.
Chamei ele sexta-feira, conversei com ele, mostrei a equipe que ia jogar, mostrei o plano de jogo e falei que ele ia ser fundamental na segunda parte do jogo. Eu tinha certeza disso. Eu achava que ele ia fazer um gol, ela deu no travessão. Eu falei, pode confiar em mim, vamos fazer assim. Agora acabou, eu falei, Deus, lógico que não gosta, fica puto, mas faz parte, o importante é ganhar. Aí, é isso aí, importante é ganhar. Importante é ganhar. E conseguiu ganhar com um jogador como o Hulk ficando fora. Meu querido, o Gabigol é banco do Cruzeiro. Então, eu sei que o elenco do Cruzeiro tem o mais a oferecer. Desculpe, irmão. Desculpa. É assim. Ele foi pro banco porque o GPS dele aponta que ele está de 15 a um pouco mais abaixo do jogador. Sim. Talvez se ele tivesse jogado o primeiro tempo, ele não tivesse rendido. Como o Atlético mesmo não rendeu. Mas é o resultado que determina isso? Sim. Toma a pressão do adversário em casa. É normal. 50 mil pessoas. A campanha é muito bem feita. O Léo Condé faz um trabalho espetacular. E se tiver que ir pro banco, Cuca, você tá certo. Tem que ir pro banco mesmo. Seu time precisa de encher mais o meio-campo, de ter mais intensidade, de ter mais competitividade. E se o Hulk não está entregando isso nos dois tempos, você usa isso. Calma, tem um C antes aí, não sei se você prestou atenção. Mas ele entrega, HG. Se ele entra no segundo tempo e rende como rendeu ontem, e não estava rendendo jogando 90, você tá certo, Cuca. Aliás, tem que parar de botar na conta do Cuca. Porque estava na conta do Cudê, tá na conta do Filipão, tá na conta do Milito e agora tá ficando na conta do Cuca. Todos os técnicos estão todos errados. Tem culpa pra todo mundo. Tem culpa. Ixi, rapaz, agora atrapalhou tudo. Põe o Hulk falando com o Breno Galante aí. Cara, primeiramente muito feliz por ter conseguido esse triunfo. A gente sabia das dificuldades que ia ser aqui. Até o momento, o Ceará junto com o Cruzeiro eram as equipes que têm a melhor campanha como mandante. E não ia ser fácil esse jogo. Quanto à questão de iniciar no banco, aí a opção do professor, ele estudou assim. E a gente tem que respeitar, né? O mais importante é quando entrar querendo ajudar. Sim, tem que ficar pistola, mas respeitar. Mas da última vez ele não respeitou. Só falar com o pessoal de casa que eu não vou. Deixa ele falar, Thiago. Eu já estou sem voz. Eu não vou gastar minha voz com o Thiago hoje por coisas assim. Então, me perdoe. Vou gastar para falar do Atlético agora, porque a voz tá pouquinha. Primeiro, eu tive ontem no Castelão. É importantíssima a vitória do Atlético, até pelo que o Atlético enfrentou fora de campo. Cara, o show que a torcida deu ontem, a gente tem que valorizar realmente, né, a pressão que o Atlético enfrentou. O Cuca ontem ele foi estrategista. Na coletiva ele disse, poderia ter perdido, depois iam me culpar, como o Thiago, tirou o Hulk, 3 zagueiros, mas é o momento do Atlético. O momento do Atlético hoje, senhores, é totalmente diferente do Cruzeiro. O Atlético ele está aí visando essa parada, tentando ganhar o máximo de pontos para ficar perto do G6 e parar e descansar. O Atlético precisa de descanso. Tanto que hoje é folga para os jogadores, amanhã também é folga dos jogadores. O Cuca vai fazer um jogo treino no sábado na Arena MRV, né, para colocar alguns jogadores aí para pegar mais ritmo de jogo. Mas o momento do Atlético hoje é pontuar. Não importa se está jogando bem ou mal, para poder se manter lá em cima. Aí dia 12 você tem a chegada do Dudu, a expectativa de novos reforços e a questão do Hulk. Eu vejo um desgaste em cima do Hulk, que talvez com a chegada de reforços para fortalecer o meio, né, o time ficar mais encorpado, isso não caia tanto em cima do Hulk e aí ele possa jogar sempre, porque eu acho que ele é uma figura importante, mas nesse momento o Cuca está tentando de tudo, até o aspecto físico do time. Ontem o time brigou, vou destacar aqui o Lianco fez uma boa partida mais uma vez, o Patrick, como o menino, né, tá com personalidade, está crescendo, o Rubens também, um monstro, a coletividade do Atlético ontem de entrega, um time que sabia que tinha que sair daqui com um resultado positivo. E aí o time se fechou, defendeu muito bem. Agora, 2 detalhes que não pode passar desapercebido aqui. O lance do Dieguinho no meio de campo com o Rony. O pé alto na cabeça do Rony. Aquilo ali, cara, cartão vermelho. É para expulsão. O VAR deveria ter chamado e ter expulsado o jogador. Verdade. E outro, o Lianco foi expulso, e aí eu fiz até entrevista com ele, e ele fala, pô, o Hulk deu um passe ali que ninguém deu. Aquele escanteio do Hulk para trás ali, ele vendeu o Lianco e o Lianco fez o que tinha que fazer. O Lianco falou, olha, foi uma expulsão, que se fosse em outro momento do jogo, em outra situação, talvez eu pensasse 2 vezes. Mas ali eu tinha que matar, porque, pô, tava nos acréscimos, se leva um gol, como é que fica, né? Então, assim, a expulsão ao Hulk, gente, ela teve um pouquinho de troca a parcela expulsão por um gol. sua aí, aqui, viu, Hulk? essa do Hulk é incompreensível.
incompreensível o movimento que ele fez para pegar e tentar... O que foi a ideia dele? O Atlético ganhando de 1-0, segurando o jogo, e nenhum jogador do Atlético foi tão para a área para ele alçar a bola na área. Ele deu um passe, voltando a bola, tentando recuar a bola lá no meio campo. Para valorizar a posse de bola. Valorizar a posse de bola, entregou nos pés do jogador do Ceará. Colocou totalmente em risco uma vitória do Atlético, pontos importantíssimos. Então, assim, colocar a mão na consciência também, que para fazer um negócio daquele ali, tem que ser muito sério. Displicência, Altinho. Displicência total. Não pode. O Hulk, gente, pela grandeza do Hulk, o Hulk não pode, na altura do jogo como que estava. E olha, tinha acabado de subir a placa que estava acrescentando mais 1 minuto no jogo. O jogo que era 6 minutos de acréscimo virou 7. E o Hulk entrega uma bola daquela ali e acaba comprometendo. Você já imaginou se quem entrega aquela bola ali é o Rony? Nossa. Você já imaginou se é o Rubens? Se é o Rubens, até que não, porque o Rubens está com muito prestígio com a torcida. Mas se quem entrega aquela bola é o Alonso. O Alonso, o Panda. O Caio Paulista. O Caio Paulista. Aí o Hulk, o Atlético perdeu o Lianco pro jogo contra o Inter por causa de uma displicência do Hulk. Apesar que ele já tinha tomado o terceiro no amarelo, então já não ia jogar. Não. Mas aí foi expulsão. Continua pendurado. Foi expulso ali. Já tinha o terceiro, já estaria fora do mesmo jeito. Só que, independentemente de qualquer coisa, você perder um jogador expulso poderia gerar uma pressão do adversário e não empatar o jogo, cara. Ou até virar, sei lá. Então, assim, tem que pôr a mão na consciência. O Hulk é um cara, talvez, se não é está entre os 3 mais importantes jogadores da história do Atlético. Ponto. Ninguém é infalível, nem o Hulk, que é um cavalo de força. Ninguém é infalível. Chega um ponto que o cara oscila fisicamente, o cara oscila psicologicamente. E não adianta, se o Hulk não usar da inteligência dele, não usar da liderança dele para o bem maior que é o Atlético, mas é isso? Você está decretando o fim da carreira? Não, se você entendeu assim, aí é uma desconexão intelectual absurda, né? Desconexão e desonestidade intelectual. Você precisa entender o que eu falo. Você tem dificuldade para entender o que eu falo. Então quer dizer que o Cuca desrespeitou ele. O Cuca desrespeitou ele. Então o Jardim desrespeita o Gabigol. Não, é diferente. É diferente por quê? É diferente por quê? Porque o Cruzeiro tem Me responde. Mecanismo de quê? Entregar o quê? Você olha pro Cruzeiro, você tem o Caio Jorge. Não fala bobagem, rapaz. Mas você lembra o que ele falava? Você tira o Hulk. Peraí, fala. Mas você lembra o que ele falava no início? É um absurdo. O Jardim tem que colocar o Gabigol, tem que colocar o Dudu, tem que colocar o Matheus Pereira. E agora no Atlético você acha um absurdo. No Atlético você acha um absurdo. Eu acho um absurdo. Mas no Cruzeiro é de boa. Mas no Cruzeiro é de boa. Eu acho um absurdo o Hulk pro banco. Tô entendendo. Eu acho um absurdo. Deixa eu só falar uma coisa, Thiago. Para de maximizar. Aqui, ó, você tá exagerando numa situação que foi o seguinte: o Hulk entrou 45 minutos, numa estratégia, num jogo, e num momento que o Atlético tá com o time totalmente cansado, o time do Atlético fisicamente tá destroçado, é verdade, todo mundo vê. Então se ele for pro banco contra o Inter, é tranquilo também. Tinha 10 dias que os caras não jogavam lá, irmão. Você tá querendo criar uma coisa que não existe. Eu não tô querendo criar nada. Foi uma estratégia do Cuca pra esse jogo. Peraí. Peraí que eu tenho que dar um recado aqui. Não, não quero criar nada que não existe. É um momento especial no programa agora. Momento especial. Vem pro Aqua Mais. Vou pro intervalo rapidinho, mas antes você pode falar. Não, só pra fechar, que eu não posso deixar de ser injusto, de ser justo. O Everson também ontem, fundamental. Não só por essa defesa, mas também no finalzinho ali, o cara chuta ali de quase dentro da área, que ele pega no cantinho. Quando é necessário, ele tem sido um diferencial muito firme ali nas defesas, então a gente tem que valorizar o goleiro do Atlético. Só uma coisa, eu não tô querendo criar nada que não tenha existido. O Hulk tava no banco. Cara, foi uma coisa aleatória. É só pegar a aleatório, você tá querendo transformar numa coisa que vai acontecer sempre. Olhar e falar, o Hulk tá no banco. Mas foi aleatório. Aconteceu não foi ontem aleatório, o fato. Não foi aleatório. Você tá querendo colocar que é uma coisa normal. Eu não acho que foi normal ele ficar no banco de reserva. Foi só Cuca, você tá certo. Sabe por quê? Porque quinta-feira você jogou com ele. E olha que eu não o jogo inteiro. Você mexeu no time quinta-feira, você arrebentou com o time, você assumiu e foi pau no seu lombo. Então ontem você fez a mudança, tomou pressão, ganhou o jogo. E é assim, porque no final das contas, meu irmão, é o resultado que vai te segurar aí. É o resultado que vai segurar você aí e é o resultado que vai justificar o seu trabalho. Uma crise entre Cuca e Hulk não existe. Esse papinho aqui de desempenho não engana ninguém. Esse papinho de desempenho não engana ninguém. Parabéns pelo campeão brasileiro de desempenho. Vale nada. Rápido intervalo, voltamos já. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal,
deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!